Salve investidor, seja muito bem-vindo ao quarto episódio de Montando uma Carteira Bem Diversificada na Prática. O nosso último episódio tinha sido em março, em que na época eu comprei o XFIX 11 e hoje aí devido ao aumento das taxas de juros longas, do IPCA mais longo, eu resolvi também comprar um ETF. Vocês vão dar uma olhada aqui, ao invés de comprar uma só NTNB, eu compro um pacote aí de NTNBs que estão dentro desse ETF, um ETF que é voltado para o longo prazo, uma aposta aí estratégica, tá? Em que a gente aposta num fechamento dessa curva no médio e longo prazo. Então, quando a taxa começar a cair da NTNB de longo prazo, a gente deve ganhar bastante dinheiro nessa posição. Vamos lá. Então vamos começar pela rentabilidade da carteira. A gente fez um investimento inicial em 19/10/2023 de R$ 10.036 e não fiz nenhum aporte desde então, tá? Hoje, 14/6, a data que eu estou gravando aqui, se passaram 163 dias úteis e a carteira já teve uma rentabilidade de 18,7% no período. Isso é o equivalente a uma rentabilidade de 30,4% ao ano. Essa aqui era a carteira do último episódio, lá em março, em que eu tinha comprado o XFIX 11, já aparece aí nessa foto, tá? E na época a gente estava com R$ 11.341,77 e 13% de rentabilidade. Hoje a carteira está assim. Vamos lá, essa é a carteira na data de hoje, aqui ainda não está refletindo essa aquisição que eu fiz hoje, tá? Então a gente tem 14,9%, praticamente 15%, na alocação, na estratégia que eu falei de moedas, em que eu estou acreditando aqui estar me protegendo da desvalorização das principais moedas, principalmente do Brasil e também do dólar. Então a gente tem aqui o BIF11, que é um ETF que investe em Bitcoin, tá? Então a variabilidade desse BIF11 aqui segue a variabilidade do Bitcoin. A gente tem também o Gold 11, que é um ETF que investe em ouro, tá? Então esses dois ativos aqui foram os que mais deram retorno nesse período, tá? 151,7% para o BIF11 e 26,4% do Gold 11. Comparando lá com o primeiro episódio, a gente tinha mais um ETF aqui, também de moedas digitais, assim como o BIT11, e a gente realizou o lucro na época. Agora eu ainda estou decidindo manter por mais tempo aqui o BIT11, porque eu acredito ser ainda mais importante a gente manter essa alocação aqui na faixa de 15%. Seguindo aqui a estratégia de investimento em ações, que eu tenho uma meta de alocar aproximadamente 20% da carteira. Atualmente a gente está com 19,2%, tá? Sendo que 6% da carteira é investimento na Bolsa Brasileira, no ETF NSDV11. Eu falo em detalhes de todos esses ETFs aqui no primeiro episódio dessa série, tá? No final vou deixar o link para vocês. O NSDV11 é um ETF que investe em ações que pagam bons dividendos e reinveste automaticamente. Então não preciso ficar toda hora olhando se caiu o dinheiro na conta para reaplicar. Ele já faz esse trabalho para mim de reaplicar os dividendos. E o IVVB11, a gente tem um vídeo também desse ETF aqui no canal. Eu acredito ser o melhor ETF de investimento em empresas americanas aqui no Brasil, tá? E a gente está com rendimento aí de 34,6% no período. Já agora a nossa estratégia aqui de proteção contra a inflação, a gente tem a aquisição do XFIX 11, que foi feita agora em março. É a única posição que eu estou em prejuízo aqui no fundo, no caso 2,6% de queda. E o outro ETF que a gente tem é o B5P211. Esse é um ETF que investe em título de renda fixa do Tesouro Brasileiro, tá? Em NTNBs de curto prazo, prazo de vencimento de até 5 anos. No caso, no período aqui, ele deu uma rentabilidade de 6%, caiu um pouquinho recentemente por conta do aumento da taxa de juros na ponta longa da curva. Já nosso investimento aqui em caixa está em 38,6%, sendo que 23% do total da carteira está no fundo de curto prazo, está no fundo atrelado aí a CDI, e esses outros 15% aqui estão no SHV, que é um fundo de curto prazo de títulos do governo americano. Esse ETF aqui, SHV, você só compra enviando dinheiro para os Estados Unidos. Tá? No primeiro episódio eu mostrei para vocês que dá para fazer isso lá pelo Banco Inter. Não é propaganda, tá? Não estou sendo patrocinado por nenhuma instituição aqui.
Então aqui, de novo, né, no total investido foi de R$ 10.036, hoje a gente está com R$ 11.917,37, uma rentabilidade de 18,7% no período. Essa aqui é uma foto lá do site do Banco Inter, tá, que mostra a evolução do patrimônio desde outubro de 2023. Isso aqui só a parte que está em reais, tá? Ele não junta com a parte em dólar. Então a parte em reais eu tinha R$ 8,4 mil e agora a gente está chegando aí perto de 10 mil. Com relação à alocação, né, por estratégia aqui, o que eu coloco aqui embaixo, olha, a meta, né? Então eu tenho a meta de manter 15% no que eu classifiquei como moedas, 35% caixa, 20% ações e 30% inflação. E hoje a gente está desbalanceado, a gente tem 38% de caixa e 27% de inflação. Então por isso eu estou fazendo essa troca aqui. Eu vou tirar do fundo DI, vou resgatar aproximadamente 357 reais, que isso equivale a 3% do patrimônio total da carteira, e vou investir no fundo novo, que eu já vou contar aqui para vocês qual que é. Então vamos lá, o ETF que vai entrar na carteira é esse IB5M11, tá? Porque ele é um ETF que investe em NTNBs de longo prazo. Como a gente pode ver aqui, nos últimos 6 meses, a rentabilidade dele foi de menos 2,84%. Tá? Deveria ser positiva porque o governo paga uma rentabilidade muito boa, só que no início do ano o governo estava pagando NTNB mais 5, alguma coisa e hoje já está pagando NTNB mais 6,3% em alguns títulos. Isso fez com que a cotação do ETF caísse e a gente comprando aqui, a gente vai estar comprando essa cesta de NTNBs com vencimento de longo prazo que estão bastante expostas a essa taxa pré-fixada que vem depois do IPCA+, né? Então, se a taxa continuar subindo para IPCA mais 7, IPCA mais 8, a cota desse ETF vai continuar caindo e a gente vai perder dinheiro nessa operação. Se a rentabilidade das NTNBs de longo prazo começarem a cair, chegar, por exemplo, a IPCA mais 5 ou IPCA mais 4, as cotas devem disparar. Eu estou mostrando aqui os últimos 6 meses, mas se a gente pegar aqui em períodos maiores, a gente vê que quando começa a ter uma queda na taxa de juros, o preço desse título dispara. Então aqui, por exemplo, ele ficou muito tempo andando de lado, mas aqui em janeiro de 2023 até agosto de 2023, ele saiu de uma cotação de R$ 95 e foi para 113. Né? Por quê? Porque a taxa pré do NTNB caiu nesse período. Se vocês olharem aqui a rentabilidade do B5P211, que é o outro ETF de NTNB que a gente tem na carteira, você vai ver que nesse período aqui, ele caiu muito menos do que o outro. Por quê? Porque quando os títulos são mais curtos, tem um vencimento mais curto, a variabilidade na taxa afeta muito menos a cotação desse ETF. Esse foi inclusive o principal motivo de eu ter escolhido esse fundo aqui como uma das principais alocações da nossa carteira. E antes da gente finalizar, vale a pena a gente destacar aqui que a nossa carteira ela está bem protegida da desvalorização do real, tá? Então a gente tem aproximadamente 44% da carteira denominadas em dólar, tá? Então olha aqui o BIT11, Gold11, SHV e o IVVB11, todos esses ativos aqui eles são denominados em dólar, então quando o dólar sobe, esses ativos, tudo mais mantido constante, né? Esses ativos se valorizam, tá? Se você chegou até aqui, não deixa de dar o like, compartilha esse vídeo e não deixa de assistir os nossos outros episódios dessa mesma série, tá? A gente está no 4º episódio, tem outros 3, não deixa de assistir desde o primeiro episódio para ver como é que a gente montou toda a ideia por trás dessa carteira, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um abraço, tudo de bom e bons investimentos.